Versículo 15 diz assim: abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Aqui ele está falando, fazendo uma referência ao versículo 14, ao versículo 13, que o Senhor elegeu Sião. Aí ele diz, que abençoarei abundantemente o seu mantimento, o mantimento de quem? De Sião. E fartarei de pão os seus necessitados. Já falei que Sião é a cidade que foi eleita por Deus para ali pôr o seu nome, onde foi construído o templo. E o cuidado de Deus para com Sião sempre foi grande e será. Hoje nós podemos entender como Sião, sendo Sião a igreja. A igreja é a Sião que Deus elegeu para habitar nela. E Deus habita no meio da igreja. E como nós sabemos, a igreja não é o templo onde nós nos reunimos, a igreja somos nós. Nós que fazemos parte da igreja e Deus quer habitar em nós. Deus quer habitar dentro de cada um de nós. E Ele fala que vai fartar de pão. Ora, nós sabemos que Jesus é o pão da vida. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Então, quando ele fala que vai fartar de pão, é porque Jesus é aquele que sacia todas as nossas necessidades. Jesus, aliás, é tudo. Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é esperança, Jesus é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. E em João capítulo 6, no versículo 40 e 48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então ele fala, abençoarei abundantemente o seu mantimento. Ou seja, para a igreja que está em Cristo não falta mantimento. E aí é claro que nós estamos falando de mantimento espiritual, porque Jesus supre espiritualmente todas as necessidades da igreja. E é importante que também ressaltemos aqui que não é só na questão espiritual. Aí ele fala, fartarei de pão os seus necessitados. Aqui ele está falando também de coisas materiais. A igreja sempre teve as pessoas necessitadas. Aliás, o mundo sempre teve as pessoas, os pobres, sempre teve os necessitados. E na igreja não é diferente. O próprio Jesus disse isso. Quando Maria ungiu os pés dele com aquela mirra que era caríssima, que Judas disse, por que não se vendeu esse perfume e deu o dinheiro aos pobres? Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco, não a incomodeis, não a molestai, porque ela fez isso para o meu enterramento, ou seja, para o meu sepultamento. Então os pobres sempre haverão de existir. E aí o salmista, inspirado por Deus, fala que fartarei de pão os seus necessitados. E aí não é só espiritualmente, mas também materialmente. Porque a igreja ela tem esse dever de socorrer os necessitados. A igreja tem esse dever de socorrer aqueles que estão em dificuldade. E como eu disse, sempre haverá os pobres, sempre haverão os necessitados no meio da igreja. E a igreja precisa estar preparada e apta para socorrer essas pessoas necessitadas, essas pessoas que enfrentam dificuldades. E aqui nós também podemos entender a questão dos necessitados, embora tenham necessidades materiais, mas as suas necessidades espirituais estão sendo sempre supridas, porque Jesus supre as necessidades espirituais. Ainda que tenham dificuldade financeira, ainda que tenham dificuldades com alimentos, mas a provisão espiritual não falta no meio da igreja, ou pelo menos não deve faltar. Então é muito importante que se observe isso, a questão da bênção de Deus sobre a igreja, a questão da bênção de Deus sobre o seu povo. E aí não se refere somente ao povo de Israel, mas refere-se a todos aqueles que creem em Jesus e o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Então a bênção de Deus estará sobre este povo, sobre a igreja de Deus, sobre a igreja de Jesus, que é aqui considerada como a Sião. Aí no versículo 16 ele fala, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão.
Aqui, o vestir de salvação significa não apenas de justiça, né? Ele pede no começo do Salmo para que vista os sacerdotes de justiça. No versículo 9 ele fala, vistam seus teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os seus santos. Aí o versículo 16 é como se fosse uma resposta ao versículo 9. Eles pedem para que os sacerdotes sejam vestidos de justiça, mas Deus diz que vai vesti-los de salvação. Vestir de salvação é vestir de perdão. A misericórdia de Deus não apenas reveste o sacerdote de justiça, que é de santidade, mas perdoa os seus pecados. A salvação é dada somente por Jesus. Então, quando ele pede justiça, Deus concede salvação. Veja que Deus sempre dá mais do que nós pedimos. Tem um versículo, parece que em Colossenses 3:20, o apóstolo Paulo diz isso, que vamos ler aqui, Colossenses 3:20. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Não é Colossenses 3:20. É Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Ou seja, Deus faz por nós muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele pede justiça e Deus envia salvação. E quando Deus enviou a salvação? Quando enviou Jesus. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para salvar não só os sacerdotes do templo de Israel, mas Jesus veio para salvar a todos. E quando Jesus veio, trazendo salvação a todos os homens, como diz Paulo em Tito 2:11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso significa dizer que todos os homens que foram salvos por Jesus, que são salvos por Jesus, que creem nele, e é importante ressaltar isso, que para ser salvo por Jesus é preciso crer nele e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então todos os que o aceitam como Senhor e Salvador, eles alcançam essa salvação. E mais do que isso, eles tornam-se sacerdotes de Deus. Todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, transformamos-nos em sacerdotes de Deus. E, aliás, Deus faz isso. Jesus faz isso, transforma o homem, transforma a mulher o homem em sacerdote e a mulher em sacerdotisa. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus transforma essas pessoas que aceitam Ele como Senhor e Salvador, transforma eles em sacerdotes para que eles façam a obra de Deus, para que eles continuem levando outras pessoas a Cristo, para que eles continuem levando outras pessoas à presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, na revelação que João teve lá na ilha de Patmos, Jesus diz isso para ele. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 20, versículo 6. Diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui está falando da volta de Cristo, quando ele voltar, aqueles que morreram e que vão ressuscitar na volta de Cristo. Sobre eles não tem poder a segunda morte, que é a morte espiritual, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, então todos os que aceitam a Jesus tornam-se sacerdotes. E aí ele fala, vestirei de salvação os sacerdotes. E aí entende-se todos os que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E os seus santos rejubilarão. Então no versículo 9 ele pede, alegrem-se os seus santos. E aqui no 16 ele responde, os meus santos rejubilarão. Rejubilar é mais que se alegrar. Rejubilar é a alegria profunda, uma alegria abundante, uma alegria interminável. Então, quem recebe a salvação, quem é vestido de salvação pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, conforme João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, se não me engano, ele disse,
que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É 1:7 da primeira epístola de João. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, os nossos pecados são purificados através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E isso é ser vestido de salvação, quando aceitamos a Ele. E aí, os que são vestidos de salvação vivem uma alegria interminável, porque a salvação traz ao homem, concede ao homem essa alegria. Porque o homem que vivia destituído da glória de Deus, o homem que vivia condenado, estava condenado ao inferno, ao aceitar a Cristo, ao se vestir dessa salvação, ele passa a ter uma alegria interminável, a alegria da salvação, da qual o salmista diz, no Salmo de número 51, ele pede a Deus, não retires de mim o seu Espírito Santo. Vou ler aqui, para vocês verem. Deixa eu achar. Versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. No versículo 12 do Salmo 51, fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, esta alegria da salvação é a alegria que nós encontramos quando reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o aceitamos em nosso coração. Então, todos os santos, e aí é importante dizer que santos não são aqueles canonizados pela Igreja Católica, santos são todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. E eu não falo isso para atacar ninguém, não me entendam isso. Eu falo isso porque a Bíblia diz isso. Eu vou ler para vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz isso. Olha o que ele escreve na primeira carta, no capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele está escrevendo à igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, aos santos, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, santos, quando a Bíblia fala em santos, eles estão falando de nós, da igreja, de todos os que creem em Jesus e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, os santos que rejubilarão somos nós. Nós nos alegramos na salvação que nos foi concedida, que nos foi enviada. Maria, a mãe de Jesus, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1, olha só o que ela fala no cântico que ela canta depois que recebe a mensagem do anjo. Ela diz no capítulo 1 de Lucas, no versículo 46, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então veja que ela agradece a Deus, ela louva a Deus pela salvação que Deus enviou. E no capítulo 2 de Lucas, quando Jesus é levado ao templo para ser apresentado, o sacerdote Simeão estava lá, e quando ele pega o menino Jesus nos braços, ele faz uma oração. E nessa oração ele diz assim, agora, Senhor, capítulo 2 de Lucas, versículo 29, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, veja, de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então ele faz uma oração de agradecimento a Deus pela salvação que Deus enviou ao mundo e através de Jesus. E aqui no versículo 16, nós vemos o salmista pedindo justiça e pedindo alegria, e Deus dizendo que vai enviar salvação, que vai vestir de salvação os seus santos e vai fazer com que eles se rejubilem.
No versículo 17, nós vemos, no versículo 17, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. A força de Davi aqui também é Jesus, né? Da descendência de Davi viria o Messias, que é Jesus. Então, ele fez brotar ali Jesus, que Jesus nasceu em Belém de Judá, em Belém da Judéia, e ele faz brotar a força de Davi ali. Não é dos seus descendentes carnais, no sentido dos filhos dele gerados por Davi, mas é o filho, a geração, né, de Davi, mas gerado por Deus. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Quem é o ungido de Deus? É Jesus. Jesus é o ungido de Deus. Em Isaías capítulo 61, se não me engano, ou 62, o profeta, falando de Jesus, diz isso. 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, né, Deus ungiu Jesus, e Jesus é o ungido de Deus, e é por isso que essa lâmpada que ele fala, né, porei uma lâmpada para o meu ungido. Essa lâmpada é Jesus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Em João 1:1 nós temos a resposta disso. Jesus é a palavra. Então a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada para os meus pés é Jesus, porque Jesus é a palavra. E luz para o meu caminho. Jesus também é a luz. Em João capítulo 6, às vezes eu não tenho certeza do capítulo, mas eu acho que é também capítulo 6 de João, Jesus fala isso, que ele é a luz do mundo. Ele é o pão e ele também é a luz do mundo. Se não é o 6, é o 8 ou 10 de João que Jesus fala isso. Versículo 9. Capítulo 9. Então, nós vemos aqui que o que Deus responde ao salmista é muito mais do que o salmista pede. O salmista pede: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Aí ele responde: ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Então, quem está em Jesus está na luz. Quem está em Jesus não anda em trevas. Quem está em Jesus não anda na escuridão. Porque Jesus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, aqui, todos os inimigos de Jesus serão confundidos. Todos os inimigos de Jesus serão desfeitos, serão destruídos. E isso vai acontecer no final dos tempos, quando na batalha chamada Batalha do Armagedon, todas as nações da terra se virarem contra Israel, para destruir Israel, para exterminar Israel. Então, esses inimigos, essas nações inimigas que se levantarem contra Israel, todas elas serão destruídas por Jesus. E isso está em Zacarias capítulo 14, que relata isso, que quando Jesus voltar com a igreja, depois que a igreja for arrebatada e passar 1000 anos no milênio, né, que nós chamamos o milênio, Jesus vai voltar com a igreja glorificada e vai livrar Israel dos seus inimigos. No capítulo 14 de Zacarias, descreve isso. E diz assim: eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá a luz. E aí, no final aqui, eles vão, no capítulo, né, fala que Israel vai reconhecer Jesus como Messias prometido nesse momento em que ele pisa o Monte das Oliveiras e salva Israel de todos os seus inimigos. Então aqui vestirei os seus inimigos de confusão. Então os inimigos de Israel ficaram confusos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui sobre ele quem? Sobre Jesus. Florescerá a sua coroa. A coroa de espinho que ele recebeu quando foi crucificado, essa coroa florescerá e se tornará uma coroa de ouro, uma coroa de glória. E isso acontecerá com todos nós que também passarmos, né, ou que enfrentarmos as aflições desse tempo presente, as aflições desta vida, sendo fiéis ao Senhor. As lutas que nós passamos redundará em coroa de glória para nós, em coroa de honra para nós que permanecemos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então, que todos nós possamos manter nossa fidelidade ao Senhor. Esse é o degrau da fidelidade que nós estudamos. Assim como Deus tem sido fiel para com Davi, no concerto que fez com ele, de suscitar um descendente que reinaria para sempre, e esse descendente é Jesus, a fidelidade de Deus para conosco também permanece para sempre. Deus continua fiel. Deus nunca vai mudar a sua palavra em relação ao seu povo. O seu povo que permanece fiel a ele receberá dele as promessas que ele fizera para conosco. Então, mantenha-se fiel ao Senhor. Continue confiando nele, crendo nele, esperando nele, adorando a ele, porque você, por certo, receberá também a coroa de glória quando ele voltar para levar a sua igreja para estar com ele para sempre. Que Deus abençoe todos vocês e tenham um bom domingo, em nome do Senhor Jesus.